começando hoje o nosso programa Lado a Lado com Babi. Apresentação, Babi Mariela. Abraços e agradecimento a todos que nos assistem. O nosso programa hoje entrevistará uma pessoa polêmica, considerada como louco, revoltado, desequilibrado e dono da razão. Procurarei ser imparcial, pois vocês é que irão tirar suas conclusões depois da nossa entrevista. Como ele não aceitou vir até nosso estúdio, nós viemos até o seu sítio no litoral sul paulista. Nosso convidado de hoje é o senhor Louconildo Doidivanas. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço ao convite e espero poder corresponder às expectativas com minhas declarações. Você prefere ser chamado de Louconildo ou Doidivanas? Eu não me incomodo de ser chamado pelos dois ou por um deles. Não gosto muito de ser chamada de humano. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Sabemos que você coleciona matérias de notícias trágicas, matéria de jornais e vídeos de grandes tragédias que você lê e assiste diversas vezes, até que aconteça outra tragédia para você se deliciar com as imagens. Por que isso? Eu quero ter documentado o extermínio da raça humana. Quero acompanhar de perto essa grande vitória da natureza, mesmo sabendo que eu não conseguirei ver o fim, pois como ser humano que infelizmente sou, devo morrer antes, mas eu morro feliz. E alguém morre feliz? Morre sim. Com minha morte, tenho a certeza que no mundo terá menos um a contribuir com a destruição. Você sente prazer ao ver essas notícias na televisão? Sinto! Notícias de tragédias me deixam completamente feliz. Então você deve gostar muito dessa música, né? Nem me fale! Quando ouço esse som, largo sento na frente da televisão, porque tenho a certeza que é notícia da morte de alguém ou de muitas pessoas. Se der tempo, ainda gravo para assistir outras vezes. Assim como quando gostamos de uma música e ouvimos assim diversas vezes. Você não acha que isso é sadismo? Loucura? Até mesmo desumano? Sadismo não é, porque eu não gosto de ver alguém sofrendo. E essas pessoas que morrem nessas tragédias não sofrem porque é tudo tão rápido. Loucura não é, porque sou muito consciente. E como podemos falar em desumanidade quando vemos mulheres parindo e jogando criança no lixo? Como podemos falar em desumanidade quando vemos o homem matando o próprio homem? O homem fabricando remédios de farinha de trigo que não cura doenças e leva os pacientes à morte. Você acha uma atitude humana um chefe de Estado declarar a guerra, ficar em seu gabinete enquanto os homens vão à linha de frente e matar ou morrer? Você acha humano um rapaz matar seus pais e depois ir com um amigo comprar cerveja? Uma garota se juntar com o namorado e matar os pais? O pai se juntar à esposa e jogar a filha pela janela de um prédio? Se você quiser, faça uma lista de atos de desumanidade que acontecem ao longo da história da humanidade. Ora, você acha humano um homem escravizar outro homem, tratando como um verdadeiro monstro, pois não posso dizer como animal, pois os animais costumamos tratar com carinho? Como não tenho resposta, eu prefiro lhe fazer outra pergunta. Você não acha cruel ter prazer em assistir uma tragédia igual ao tsunami do Japão, igual ao atentado das Torres Gêmeas, onde morreram milhares de pessoas? Você não acha mais cruel o deputado Sérgio Naia, dono da empresa que construiu o Palace 2, com materiais de segunda, ter sacrificado a vida de muitas pessoas somente pela ganância financeira? Prefiro ter prazer em assisti-las do que provocá-las. Mas são vidas que são ceivadas. Então, no seu ponto de vista, quando se pronuncia a palavra vida, devemos pensar somente na raça humana? Basicamente, sim. Todo ser humano, logicamente, tem vida. Somos tão prepotentes e arrogantes que realmente acreditamos que a vida humana é a mais importante. É bom lembrar que a vida humana só sobreviverá
se a vida natural das coisas for preservada. Por ganância, o homem desmata as florestas, que é o pulmão do universo, esquecendo que esse pulmão, se parar de respirar, afetará também a respiração humana. O homem, por ganância, destrói os rios, os mares, esquecendo que se faltar água potável, todos morrem de sede. E o buraco da camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioletas, foi causado por quem? Pelo homem, que em 1928 desenvolveu os CFCs, que foram utilizados durante anos em geladeiras, condicionadores de ar, sistema de refrigeração, isolantes térmicos e spray. O que é CFCs? Clorofluorcarbonos. É um composto de substâncias químicas que destrói a camada de ozônio, que tem o papel de proteger todo ser vivo dos raios ultravioletas. O homem destrói a natureza e a natureza destrói o homem. Simples assim. O engraçado é que o homem come peixe todo dia, ninguém dá importância. No dia em que o peixe come o homem, vira notícia. Ora, mas o homem precisa se alimentar para viver, não é? Mas nem por isso precisa sair destruindo tudo à sua volta. Todo ser vivo precisa se alimentar, mas nem por isso os animais ditos irracionais saem por aí destruindo tudo à sua volta. Você já viu algum leão matar sua presa e depois bater no peito e gritar sua vitória? Claro que não. Para sobreviver, um leão precisa ingerir diariamente cerca de 5 quilos de carne, no mínimo. Mas caso tenha oportunidade, consegue comer até 30 quilos de carne numa só refeição. Isso acontece porque nem sempre os leões são bem-sucedidos em sua caça, mas quando conseguem, aproveitam toda a carne disponível para não precisar voltar a caçar tão cedo. Isso quer dizer, literalmente, que ele mata para sobreviver e não por prazer, como o homem faz. Você fez questão de enfatizar que os animais são ditos irracionais. Quer dizer alguma coisa com isso? Já disse na minha resposta anterior. O animal dito irracional preserva o meio ambiente que vive e o homem destrói. Daí eu pergunto, quem é irracional? Da raça humana, eu só considero racionais os antigos indígenas que preservavam e até cultuavam a natureza, pois era da natureza que eles tiravam o seu sustento. Mas o homem, com sua suposta inteligência, foi tirando do índio esse instinto de preservação. Entendeu? Mas você não pode desconsiderar a inteligência humana e o seu progresso evolutivo. Claro que não nego, nem podemos negar. Pois por causa desse progresso evolutivo que hoje sofremos as consequências, o homem inventa o ar-condicionado e a geladeira para o seu bem-estar e destrói o bem-estar de um universo inteiro. O homem joga mercúrio no rio para colher o ouro para o seu enriquecimento e destrói toda a água que a natureza nos oferece. Inventa-se uma máquina para trabalhar no lugar do homem e esta máquina tira o sustento de muitos homens. Quase tudo que o homem inventa tem efeitos colaterais gravíssimos. No meu ponto de vista, o progresso é uma porta aberta para a destruição humana. O senhor não acha que a espécie humana é a mais inteligente da face da Terra? Você chama de inteligente alguém que inventa algo para o seu bem-estar e esse invento aos poucos vai destruindo tudo à sua volta, inclusive ele mesmo? Você já cuspiu para cima, hein? Não, claro! Não sou burra! Se eu cuspir pra cima, volta e cai na minha cara! Pois é justamente o que o homem tem feito ao longo de milhões de anos. Você acredita em Deus? Se tiver interesse em saber essa resposta, assistam no YouTube a um vídeo chamado Deus Não Existe 2011, que reflete claramente a minha opinião. Mas a minha visão de Deus diante dessas tragédias é muito clara. Essas tragédias são obras de Deus para se livrar da raça humana.
como a população cresceu demais em todos esses anos, ele está eliminando em grupos. No início dos tempos, Deus percebeu o erro que cometeu e tentou exterminar todas as espécies de vida sobre a terra. Mas esqueceu de que uma laranja podre contamina e apodrece a todas as outras no mesmo seco. Você está falando do dilúvio e se atreve a dizer que Deus comete erros? Estou sim. E posso provar. Tem um vídeo que eu vi na internet que deixa bem claro isso. Eu pedi que localizasse esse vídeo. Vejam. Que porra você tanto me olha? Que saco! Dou o meu reino pelo seu pensamento. Mas que porra, viu? Você agora quer ler até meu pensamento, é? E não preciso nem fazer esforço para isso. Esquece que sou você? Sou sua consciência? Não lhe bastou ligar para mim? Agora você vem pessoalmente, é? Está pensando na merda que foi o seu Natal? Meu Natal não foi uma merda. Eu passei ao lado de quem realmente gosta de mim. Uma pessoa. Sim, uma pessoa. E daí? E você acha normal passar o Natal ao lado de uma única pessoa quando todos passam ao lado de muitas pessoas? Ora... E será que vale a pena passar ao lado de muitas pessoas que durante o ano inteiro nem lembra que você existe? E quando lembra, é para pedir alguma coisa? Assim é a vida. Assim é conviver com a falsidade e a mentira que existe desde que o mundo é mundo. Não, meu caro, que existe desde quando surgiu o homem. Desde quando Deus resolveu pegar o barro podre e fazer o homem. E você vai ter que conviver com isso. Quem é você para querer mudar a história? Não me diga nada, eu já conheço o seu texto. Você vai me dizer que não quer mudar história nenhuma e que conviver com isso é aprender a ser falso e hipócrita, não é? Você quer ser o ser humano genuíno, não é? Puro, verdadeiro, sincero, amigo, companheiro e solidário. Você não acha que é querer demais? Não acha que são muitas qualidades para uma pessoa só? São qualidades que deveriam ser inerentes a todos os seres humanos. Então você está querendo me dizer que essas qualidades são tão escassas que cada ser humano só pode ter uma delas, é? Sempre foi assim. E assim será, apesar de você. Mas se são qualidades, características humanas, por que um só ser humano não pode ter todas essas qualidades, hein? Eu não sou Deus para lhe dar essa resposta. Só Ele sabe tudo e não é assim. Está lá na Bíblia. Porra! Você está tão louco que tem insolência de desafiar Deus. Não estou desafiando ninguém. Me diga uma coisa. Quando você se arrepende de uma coisa que você fez, é por quê? Porque cometi um erro. Então Deus também erra, pois está lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Entendeu? Agora você foi fundo, viu? Fui verdadeiro. E a culpa de Deus não ter cumprido sua promessa foi de Noé, porque Deus resolveu salvar algumas espécies do dilúvio que ele mesmo criaria. Mas o próprio Deus esqueceu que uma laranja podre contamina e apodrece a
todas no mesmo saco. Assim não dá pra conversar com você. Então vá à puta que pariu. Já fui. Acho que contra fatos não há argumentos. O cara cita o que está na Bíblia. Sem comentários. Percebo que você tem uma revolta com o ser humano. Tem noção de quando você se apercebeu revoltado assim, hein? Eu nunca disse que sou revoltado. Eu fico muito puto com o ser humano que se apregou inteligente e comete as maiores burrices possíveis. Bom? Você está generalizando. Nem todos são assim. Nem todos, realmente, mas a maioria sim. A gente se deixa enganar por falsas palavras, por promessas impossíveis de serem cumpridas. Enfim, nos denominamos de inteligentes e cometemos as maiores burrices, tá bom? Você pode ser mais claro? Veja só, estamos chegando perto das eleições. Todos os candidatos tornam-se simpáticos, atenciosos, apertam mãos, carregam crianças, abraçam pobres, fazem promessas, enfim, fazem de tudo para parecerem humanos na sua essência. Mas basta ser eleito para esquecerem tudo isso e colocar para fora todo o seu lado podre. Começa por distanciar do povo e se envolver com falcatruas que o enriquece. Ano de eleições pode ser considerado o ano de um grande 1º de abril. Só teremos mentiras pela frente. Mas nem todos são assim. Encontramos políticos honestos. É como achar agulha em um palheiro. Minha querida, vamos analisar a coisa friamente e daí você e o público tiram suas próprias conclusões. Pense comigo. Um deputado estadual ganha em média de 20 mil reais e eles gastam fortunas na campanha, na faixa de milhões, somente para poder ganhar por 4 anos um salário mensal de 20 mil reais. Não é estranho isso? Política agora virou cabide de emprego, de jogadores de futebol aposentados, artistas sem sucesso e por aí vai. Você está falando de Romário, Netinho, Franca Guiar, Leandro do KLB, Kiko do KLB, Tati Quebra-Barraco, Ronaldo Esper, Marcelinho Carioca, Vampetto e Reginaldo Rossi. Agora eu vou lhe dar a maior prova da burrice e ignorância do povo brasileiro. Tiririca, o deputado federal mais votado nas eleições de 2010, que sempre foi artista e nunca político, ganhou com quase 100% de diferença do segundo colocado, o Garotinho, que já tinha uma história política. Tiririca, com 1.353.820 votos contra 694.862 do Garotinho. Além desses citados acima, ainda tem os evangélicos que estão invadindo Brasília para encher mais os cofres de suas igrejas. Será que o fato do salário do deputado, senadores, ministro, presidente e vice-presidente aprovarem um aumento de quase 70% de seus salários e o aumento do salário mínimo não chegar a 10% serve como uma das explicações para essa corrida desenfreada para ocupar cargos políticos? Você conhece alguém que não queira trabalhar somente 8 anos e se aposentar? Claro que não. Mas o povo brasileiro tem que trabalhar até os 65 anos, se aposenta com perda de salário e logo em seguida morre. Mas o político trabalha 8 anos e se aposenta, não é? Estou boquiaberta. Nunca me atentei para esse fato. Estou boquiaberta. Você e toda a população brasileira segura o queixo para não cair, pois é fato e contra fatos não há argumentos. Por que será que todas essas pessoas querem entrar para a política? Será que é porque elas gostam de serem chamadas de ladrões? Você acha que eles querem mesmo fazer alguma coisa pelo povo? Pense bem nessa minha proposta e veja que se levasse a sério essa minha ideia, a quantidade de candidatos iria diminuir bastante.
Você teria uma proposta política para mudar esse cenário? Mudar não mudaria, porque não é do interesse deles mudar para não perderem essa vaca chamada poder público, cheia de teta, onde todos mamam. Quando a gente se candidata a um cargo em uma empresa, ela exige currículo e experiência. Se você se candidata a um cargo de administrador em uma empresa, exige-lhe ao menos um diploma de nível superior em administração de empresa. No entanto, tivemos no cargo de presidente da República uma pessoa somente com ensino fundamental completo. Pergunta-se, como é que para ocupar o cargo de administrador de uma empresa precisa ter diploma de administrador? E para administrar um imenso país como o Brasil, basta ter o ensino fundamental completo. Por que se candidatar ao cargo de gari necessita de ensino fundamental completo? E para ser deputado federal, basta ser semi-analfabeto? Hein? Me responda. Estou sem palavras com a sua explanação. Você é muito contundente. O que você chama de contundente, eu chamo de verdade. Há alguma mentira no que eu estou falando? Nada que eu possa provar o contrário. Mas qual é a sua proposta? Preste atenção. Para se candidatar em algum cargo político, deveria ser cobrado formação na seguinte escala: vereador, segundo grau completo, deputado estadual, federal e senadores, nível superior completo, prefeitos, governadores e presidentes, no mínimo de graduação em administração de empresas. Isso não só melhoraria o nível dos nossos políticos, como melhoraria o nível da educação brasileira. Todos teriam que estudar para alcançar altos cargos. A educação brasileira está falida como está, porque não precisa mais estudar para se ocupar altos cargos. Já está provado isso. Gostei da ideia. Você deveria se candidatar a um cargo político. Mas nunca! Tá louca? Esse vírus maldito que plana pelos ares de Brasília entra pelos nossos poros e termina infectando o mais puro e honesto do ser humano. Veja mais ideias que eu teria. Os políticos pagariam com seu salário todas as despesas normais que o trabalhador brasileiro são obrigados a pagar. E seus funcionários de gabinete seriam funcionários concursados que prestariam serviços ao político que estivesse cumprindo sua gestão. Assim evitaria o nepotismo. O que é nepotismo? Em que faculdade você estudou, minha filha? Nepotismo é dar emprego a parentes. Já pensou um dilúvio em Brasília? Quantas vidas inúteis seriam varridas de sobre a terra? Eu iria chorar de alegria, de tanta emoção, de tanta felicidade. Que maldade, Louconildo. Maldade? Maldade é o que eles fazem com a gente. Além de toda a roubalheira, ainda ficam criando coisas que só prejudicam a sociedade, como cota para negros, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha. Mas isso é um absurdo. Essas leis só vieram para organizar nossa sociedade. Não posso discordar de você, mas vieram para tentar organizar uma desorganização que já existe há tempos. Leis que não são aplicadas como deveriam, porque nesse país lei é só para pobre e preto. A lei de cota para negros é o preconceito e racismo legalizado, quando se separa pessoas pela cor. Negros e brancos têm que aprender a conviver com as diferenças. Nunca tinha pensado dessa forma. Nunca. O problema está justamente aí. As pessoas não pensam nas coisas da forma que realmente elas são. Porque somos educados para acreditar em mentiras e nos contam tantas mentiras como se fosse verdade, que quando enfrentamos a realidade, surtamos. Dizem-nos que Papai Noel existe, que o bicho papão vai nos pegar, que os bebês são trazidos pelas cegonhas. Você falou do ECA e da Lei Maria da Penha. Explica isso. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma realidade. E agora inventaram a Lei da Palmada. Veja o que encontrei nas redes sociais,
porque reflete bem o que o Estatuto da Criança e do Adolescente provocou na sociedade atual. No Brasil, menor pode roubar, matar, estuprar, queimar pessoas, se prostituir, formar quadrilhas, agredir os pais, agredir os professores, votar para presidente, atentar contra o pudor. No Brasil, menor não pode trabalhar, levar palmadinha e responder pelos próprios crimes. Acorda, Brasil! O Estatuto da Criança e do Adolescente só veio para dar direitos a quem ainda nem sabe o que é direito. E usam essas leis para ter uma liberdade que nem sabe usá-la. A juventude de hoje não sabe quantos bolos de palmatória são necessários para fazer um homem de caráter e honesto. Agora, se a mãe ameaça bater uma criança, ela grita logo que vai se queixar ao Conselho Tutelar. A lei da Maria da Penha vem para defender a mulher da violência doméstica. Fizeram a maior confusão com a educação e a violência doméstica. Violência é o conceito de todos os tipos de agressão verbal e física que acontece com frequência. E este ato criminal já está previsto no Código Penal. Se você agride uma criança, uma adolescente ou uma mulher, seu ato de violência gera uma agressão física. E a agressão física está contida no Código Penal. Então, para que uma nova lei ou um estatuto? Será que eu estou doido? Louconildo doidivanas, você me deixa sem fôlego. Mas vamos mudar de assunto? O senhor frequenta alguma religião? Não. Já frequentei muitas religiões, mas não responde as minhas perguntas. Você é ateu? Não, de jeito nenhum. É um título que não admito que atribua a mim. Já disseram que sou ateu agnóstico, teísta agnóstico, enfim, dizem muita coisa. Mas não me considero nada disso. Não posso negar a existência daquilo que também não posso provar sua existência. O que não posso admitir é ser enganado por falsos profetas, pessoas que assumem posturas de santos para poder enriquecer às custas dos fiéis. Você está falando dos evangélicos? Falo de religiões que cobram dos fiéis com promessa de Deus retribuir com fortuna e luxo. Aquela história, eu tinha uma vida destruída, fui ao fundo do poço, catei comida no lixo, usei droga e me prostituí. Um dia tive um encontro com Deus e, agindo minha fé, Deus me abençoou. Hoje eu tenho uma família feliz, uma empresa com empregados, carro na garagem, uma casa na praia e uma mansão na cidade. Ora, quer dizer que Deus agora virou moeda de troca? E o que me intriga é que esses pastores enriquecem a olhos vistos à custa do dízimo dos fiéis. E os fiéis vendem até a própria alma, desde que vale algum dinheiro, para entregar na igreja. Conheço gente que fez tanta sacanagem com os outros, fez tanta besteira que caiu numa merda total, perdeu casa e tudo que tinha. Desesperado, começou a ler a Bíblia e frequentar igrejas evangélicas. Hoje tem uma vida modificada. Então você admite que a fé em Deus faz milagres, hein? Admito sim. Quando você usa o nome de Deus para iludir, enganar as pessoas e obrigá-las a lhe sustentar, faz milagre na vida dos pastores que enriquece às custas dos fiéis. Hoje essa pessoa tem igrejas, uma casa e paga suas contas com o dinheiro do dízimo das igrejas, dos fiéis, que o idolatra e o chama de pastor. O padre, ao menos, estuda durante anos para se tornar padre. Mas o pastor não precisa nada disso. Simplesmente aprende as palavras mágicas para hipnotizar e fazer lavagem cerebral para se tornar pastor. Daí já sai curando tudo quanto é doença, até ressuscitar cadáver. Ressuscitar cadáver como Cristo ressuscitou Lázaro? E você acredita nisso? Acredito sim. Então onde está Lázaro, hein? Morreu? Mas Cristo não o ressuscitou. Ressuscitou! Se ressuscitou, voltou a viver. Se voltou a viver, deveria estar vivo até hoje.
Mas ele morreu de novo. Se ele morreu de novo, de que adiantou ressuscitar? Você conhece alguém que morreu 2 vezes? Mas o governo não tem culpa se as pessoas são desonestas e acomodadas. Tem sim. Se eles oferecessem uma melhor educação, saúde e trabalho para a população, não precisaria estar criando esses projetos sociais que não resolvem o problema. O fato é que estamos perdidos, sem rumo, perdendo o sentido do que é a humanidade. Estamos caminhando para o buraco negro e não é o buraco negro da camada de ozônio.
Por isso me divirto quando vejo uma tragédia que mata um monte de gente. Quanto mais tragédias, mais diminui a raça humana. O senhor não tem receio de ser considerado muito cruel, de tanto cruel ser considerado louco? E garota, me responda uma coisa. Deus é cruel, hein? Claro que não. Deus é louco? Claro que não, senhor Loconildo. Então por que eu sou cruel e louco? Eu só me delicio com as tragédias que Deus provoca para acabar com a humanidade, ora. Mas que absurdo o senhor está falando. Deus não faria isso. Mas ele já fez uma vez. Ele criou o homem e se arrependeu. Daí ele resolveu criar o dilúvio sobre a terra para destruir todo ser vivo e orientou Noé que colocasse na arca um casal de cada espécie. E errou quando deixou entrar um casal de humanos, pois uma laranja podre contamina todas. Naquela época a população era pequena e um dilúvio resolveu. Mas agora, com a população do planeta em torno de 7 bilhões de pessoas, Deus tem que mandar para o paredão em grupos. E eu só faço é me divertir, esperar a hora de ir para o paredão também. Queremos agradecer a sua presença e para encerrar nossa entrevista, o senhor queria dizer alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Eu é que agradeço essa oportunidade e quero deixar uma mensagem sim. Qual é a câmera? É aquela ali, ó, que tem a luzinha vermelha. Fique à vontade. Ainda é tempo de recuperar o sentimento de humanidade. Precisamos amar nosso próximo. Amar e cuidar da natureza. Precisamos pensar mais no coletivo que em nós mesmos. Se começarmos educando as crianças com estes princípios, quem sabe as próximas gerações escapem da destruição. Escapem dessa destruição total. Pensem nisso. Encerramos aqui o nosso primeiro programa de entrevista Lado a Lado com Babi. No nosso próximo programa teremos a empregada doméstica Cafiaspirina Barata Pinto, que irá nos contar sua história e falar sobre os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Se você é político, médico, advogado, homossexual, negro, camelô, artista, empresário, religioso, enfim, se você tem algo a dizer e quer ser entrevistado em nosso programa, escreva para nosso e-mail rmb45@uol.com.br, que está aparecendo aqui, olha. Ou então ligue para 82259293 11 82259293 e fale com o pessoal da RT Produções. Teremos prazer em tê-lo em nosso programa. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa. Babi Bariela agradece.